Fala galera, boa noite, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para poder trazer um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar sobre como montar um controlador de domínio utilizando Linux, tá? A versão que nós vamos usar é a CentOS 7. É o seguinte, galera, eu estou montando os vídeos aqui, nós já temos algumas VMs montadas. Nós vamos precisar, para poder rodar esse AD, de um firewall, certo? E uma máquina virtual para poder fazer o teste desse controlador de domínio, tá? Então, eu vou fazer duas coisas. Eu vou primeiro iniciar, aliás, primeiro de tudo, antes de iniciar essa máquina virtual, eu vou criar um grupo, certo? Das minhas máquinas virtuais, aqui eu vou selecionar duas máquinas virtuais, vou clicar com o botão direito e vou clicar aqui em grupo. Aí ele gerou um nome aqui chamado novo grupo. Vou clicar com o botão direito nele, vou mandar renomear esse grupo e eu vou chamar esse grupo de estudo. Bacana. E aqui eu tenho essas duas máquinas virtuais. O meu Windows 7, igual eu falei para vocês, é uma máquina que eu uso no dia a dia do meu trabalho só para fazer uns testes é, de recursos e algumas coisas assim. Então o que que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar um Windows 10 também nessa mesma aula, enquanto vai fazendo a compilação ou algum outro procedimento, para que nós possamos utilizar esse esse essa máquina para poder fazer os testes, certo? Então, bom, vamos lá. Primeiramente, o que vou fazer? Vou criar a máquina virtual. Então eu vou chamar, ó, servidor de domínio Linux. Aqui eu vou selecionar, eu não tenho aqui o CentOS, então o CentOS, como é da Red Hat, eu vou utilizar o Red Hat 64. CentOS é a mesma distribuição do Red Hat, porém sem suporte, tá? Então aqui eu vou colocar pelo menos 2 GB de memória para ela poder rodar um pouco melhor. E vou criar um disco rígido aqui de 50 GB, só para nós podermos depois criar pastas, compartilhamentos e assim por diante. Criei aqui, é, vou alterar as configurações aqui de processador, vou colocar 2 núcleos para poder processar mais rápido as coisas que nós precisarmos. E vou colocar aqui na rede, rede interna Lab Rocha Neto. Ok. Então, beleza, está criado o nosso Linux. Eu vou aproveitar aqui e já criar nosso Windows 10. Windows 10. Eu vou colocar diferente, ó. W1001. Por quê? Depois, mais para frente, eu vou criar o W1002 para nós podermos fazer simulação de rede e tudo mais. Então, vocês podem ver que nós temos aqui o servidor de domínio WS 2019, que nós chamamos ele de AD01, e nós temos aqui o servidor de domínio Linux também, que eu vou criar ele com outro nome, diferente do estudo.local, ou, aliás, vou fazer diferente, para que nós possamos fazer a utilização dessas redes de forma separada, tá? E fazer os testes de forma separada. Então, o que que acontece? Ou então eu posso fazer também o seguinte, ó. Vou deixar ela criada aqui, vou criar meu Windows 10 W01. Deixa eu avançar aqui, vamos criar ele primeiro. Depois nós definimos como que nós vamos fazer. Vou deixar ele com 50 GB, que é o básico mesmo. Eu vou criar 2 grupos então. Vou criar aqui, ó, um chamado estudos Windows. E deixa eu tirar essa máquina para fora. Eu vou colocar esse Windows 7 só para poder criar outro grupo, porque eu preciso de mais de uma máquina. E aqui eu vou
renomear e colocar Estudos Linux. Certo. E meu Windows 7 eu vou sair fora. Agora eu vou aproveitar e utilizar os recursos que eu tenho do VirtualBox. Aliás, vou esperar primeiro. Ó, o meu Fire, eu já vou fazer o seguinte, já vou mandar clonar ele aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, Fire 02. Pode fazer o clone completo. Bacana. E eu vou trazer ele aqui para o meu estudo Linux. E o meu Windows 10 eu vou deixar para poder clonar ele depois que eu tiver instalado o Windows, que aí eu não preciso instalar o Windows novamente. Então, vamos fazer assim, eu já vou instalar o... Opa, liguei errado aqui. Deixa eu fechar. Ok. Vou instalar primeiro o Windows 10 para nós ganharmos tempo. Cadê? Windows 10. Não está aqui dentro. Tem outra pasta. Tá dentro de downloads. Load. Aqui, ó, Windows 10, 2004. Vou instalar isso daqui. E enquanto ele vai iniciando a instalação, eu vou ligar o nosso servidor de domínio Linux para nós começarmos a fazer a instalação dele também. Ele nós vamos utilizar o CentOS na versão 7, compilação 1908. Então aqui vamos deixar ele subir. Vamos selecionar Install CentOS. Enquanto ele vai carregando aqui, eu vou para o Windows 10. Bom, a instalação do Windows 10 é básica. É só clicar aqui, seleciona BNT2, manda avançar, instalar agora. Enquanto isso, o nosso Linux está carregando ali, ó. Coloquei ele de lado aqui só para a gente poder ver a tela. O Windows 10 eu vou selecionar a versão Pro, mandar avançar, aceitar o contrato, avança novamente. Personalizado, instalar apenas o Windows avançado e avançar. Agora é só aguardar fazer a instalação. Enquanto ele vai fazendo a instalação, vamos aqui configurando nosso Linux. Vou selecionar o idioma português. Essa etapa aqui é extremamente importante seguir, porque para que depois, quando for fazer o controlador de domínio, você já tem definido algumas configurações que vão ser de extrema importância para a utilização do nosso sistema, tá? Então vamos lá. Então eu vou clicar aqui em continuar. Vou fazer um negócio legal aqui, ó. Bom, como a nossa rede, aqui eu vou precisar de um firewall rodando também, tá? Então deixa eu minimizar aqui, porque nós vamos precisar de internet para ele poder validar algumas configurações. Então eu vou fazer o seguinte, para depois nós testarmos interligação entre duas redes e tudo mais, nós vamos falar que esse estudo Windows, ó, vou até renomear aqui. Cadê? Por que ele não quer deixar eu renomear? Deixa eu ver aqui. É porque a máquina está ligada aqui, o Windows 10 está ligado, então ele não vai deixar. Bom, então eu vou fazer o seguinte. Na minha rede de estudos Windows, eu vou colocar o IP na faixa 92.168.51.0 e no estudos Linux eu vou colocar o 92.168.52.0, certo? Então, o meu Fire aqui está desligado, eu vou ligar ele.
E assim que ele iniciar, eu vou alterar as configurações dele para o nome correto, do IP correto, né? Só que na verdade, aqui para nós separarmos a rede, nós vamos ter que fazer o seguinte também. Nós temos um outro porém, que é pegar esse file, vir aqui, lá na rede. No adaptador 2, aqui está Lab Rocha Neto, vou colocar 01, ok. Aqui também vou ter que fazer a mesma coisa, rede 01, ok. Aqui a mesma coisa, rede, aqui está como NAT, vou pôr rede interna 01, ok. Aqui no Linux vou colocar 02, ok. No Firewall também vou fazer a mesma coisa, rede, aqui primeiro vai ser NAT e aqui vai ser 02, ok. Deixa eu ver no Windows 7 aqui só como que ficou, para ver se ele apagou a minha rede Rocha Neto. Não, não apagou ainda. Então ficou Lab Rocha Neto 0 e 1. Então não tem problema essa daqui não. Depois a gente usa ela. Então vou colocar NAT aqui, ok. Então ficou tudo certo. Por que isso? Porque aí eu separo o meu switch que vai gerenciar essa rede e o switch que vai gerenciar essa rede. Certo? Então eu vou vir aqui, colocar meu usuário e a senha e vou alterar a configuração. 192.168.2, perdão, 52.254. Opa, é 2292.168.52.254 barra 24, não tem gateway, não tem IPv6. Vou colocar aqui o range do meu DHCP, colocar 10 de 1 a 10. 192.168.52.10. Não vou reverter o protocolo. E beleza, tudo certo. Como nós já tínhamos configurado, as configurações já estão prontas também dentro do Firewall. Então não preciso mexer em nada nele. Vou só minimizar. E agora eu vou... Deixa eu ver se já terminou. Já está concluindo. Vou voltar para o meu Linux. Então, quais são as configurações que eu preciso fazer aqui? A primeira delas que eu faço é a configuração de rede. Então, vem aqui, vou colocar o nome do meu servidor, vai ser SRV 02, vou colocar aqui 02 AD01. Vou mandar aplicar, vou habilitar minha placa de rede, vamos ver aqui se ele já pegou o IP na faixa certa. Porém, nós vamos configurar aqui o que eu preciso. Então, eu vou vir na guia geral, vou mandar ele conectar automaticamente toda vez que tiver uma rede disponível. Depois eu vou em configuração IPv4, coloco aqui IP manual, vou setar meu IP 192.168.52.253, máscara ele já vai pegar, que é barra 24, e coloco o meu gateway 192.168.52.254. Servidores DNS. Diferente do Windows, eu vou colocar aqui 192.168.52.253. Eu também poderia colocar 127.001, mas eu gosto de colocar esse 52.253 para que o meu servidor ele já reconheça o IP e fique mais fácil de eu fazer as configurações no futuro. Tá? E aqui para poder colocar o outro DNS, o 92 coloca uma vírgula e coloca o outro DNS, perdão, que é o 92.168.52.254. Embaixo eu vou colocar estudo 0201, né? Ponto local. E vou lá no IPv6, vou mandar ignorar as configurações do IPv6. Salvei, aqui já está conectado, finalizo e agora eu vou em fuso horário. Cidade, São Paulo, no meu caso aqui, né? Aí depende da região de vocês. E aqui eu vou selecionar os servidores NTP que eu utilizo, que é o a.ntp.br e o b.ntp.br.
clique em OK e clique em finalizado. Agora, o que eu vou fazer? Selecionar o meu destino de instalação. No meu caso aqui, como minha máquina virtual, o meu disco não é UEFI, a minha controladora não é, minha placa-mãe não é UEFI, está como BIOS, ou seja, Legacy, eu vou simplesmente selecionar o HD e vou clicar aqui em irei configurar o particionamento. Nessa opção eu vou marcar aqui como partição padrão e vou criar uma partição chamada /boot. Eu sempre deixo 1 GB para essa partição, tá? Para que eu possa compilar o kernel. Então, toda vez que você vai trabalhar com compilação, acaba usando mais espaço e tudo mais. Então, eu deixo 1 GB para compilação. Depois, tem que criar a área de swap. No meu caso aqui, como eu tenho 2 GB, eu vou colocar também 2 GB para swap. Mas o recomendado é que coloque-se o dobro. Vamos colocar o dobro aqui para ficar correto, né? 4 GB. Agora, a minha partição barra, eu vou selecionar 20 GB. Opa, 20 GB. Não precisa mais do que 20 GB na partição barra, tá? Porque é onde ele vai receber as atualizações e tudo mais. Por experiência própria de vários clientes, eu já deixo tudo com 20 GB a partição para que não tenha dor de cabeça. Não precisa colocar mais, tá? Eu poderia criar aqui a partição já onde eu vou criar as pastas e tudo mais, mas é simplesmente eu clicar aqui no mais, defino o nome que eu quero e pronto. Mas eu vou deixar para mais para frente, para eu mostrar para vocês como que faz essa configuração dentro do Linux, tá? Que aí é mais uma coisa para vocês aprenderem. Então eu vou clicar aqui em finalizado, ele vai me perguntar se eu quero aceitar as configurações, as alterações, vou mandar aceitar, e aqui agora é só fazer a instalação. Vou trocar a senha aqui, não precisa criar um usuário, tá? Para deixar ele fazer a instalação, e aqui eu vou minimizar a tela para poder, enquanto isso, finalizar a instalação do nosso Windows 10. Aqui ele já está acabando. Bom que eu vou aproveitar e já vou instalar a ferramenta do VirtualBox para ele ajustar a tela automaticamente, enquanto é feita a nossa instalação do Linux. Bom, deixa eu aumentar a tela aqui só para ficar fácil. Aqui, Brasil. BNT2, sim, pula. Bom que para quem não sabe já está aprendendo a fazer a instalação do Windows também. Marcar aqui eu não tenho internet, só para que ele carregue logo. Continuar com configuração limitada. Nós vamos ter que ver que parece que a internet não está funcionando. É bom que a gente já corrige. Vou colocar aqui o nome do usuário estudo. Não vou botar senha. Não quero usar reconhecimento de fala. Não quero experiência baseada. Também não. Vou enviar os dados de diagnóstico obrigatório. Não quero. Também não. Quero enviar dicas. Não quero.
Aceitar. Agora é só esperar ele criar. Vamos ver como está a nossa instalação do Linux. Está fazendo ainda. Então vou seguir aqui com o do Windows 10. Deixa eu testar aqui nossa internet. Vamos ver aqui. A internet aqui está funcionando. Aqui também está funcionando. Então, no Fire está funcionando a internet. Vamos ver aqui na máquina virtual. Deixa eu ver se o Linux terminou. Ainda não. Vamos aguardar aqui subir nosso Windows 10. Vamos continuar aguardando. Enquanto isso, eu vou confirmar a rede interna do meu PF6. Aqui está a rede NAT e aqui Lab Rochanet 02. Vamos ver no meu Windows 10. Aqui, é porque ele, tá certo, ele está em cima. Verdade, verdade, verdade. Então deixa eu já instalar aqui. Que aí depois eu desligo ela e clono ela para VM de baixo. Deixa eu já instalar VirtualBox. Next. Esse aqui eu vou remover, que eu não utilizo. Não utilizo. Vou ocultar a pesquisa. Visão da barra de tarefas. Visão do cortando. Deixa ele reiniciar só para poder carregar as configurações. Enquanto isso, nosso Linux está instalando. Aqui, bacana. Aqui agora já está ajustando, então vou desligar para nós fazermos o clone. E vamos ver que nosso Linux já terminou. Então vou mandar reinicializar e agora ele já vai subir no modo texto, tá? Eu não gosto de instalar o Linux no modo gráfico, é dispersar recursos da máquina, porque não precisa, dá para fazer tudo pelo ambiente de linha de comando, pelo shell. Então deixa ele carregar ali. Já desligou o Windows 10, então vou vir aqui e mandar clonar. Então vou colocar, criar o Windows 10 02. Next, clone completo. Vou deixar ele criar aqui. 3 minutos para pegar já o Windows instaladinho. É lindo, né? Enquanto ele vai clonando,
Vamos lá para o nosso Linux. Ó, aqui ele já iniciou. Inicialmente eu vou fazer as configurações por aqui, as primeiras, só atualização, e depois nós vamos fazer direto pelo Windows, porque aí nós podemos utilizar uma documentação para poder nos ajudar a fazer essa instalação. Eu já deixei pronto uma documentação, um tutorialzinho pronto para facilitar, porque é muita coisa, tá? Eu espero que vocês sigam isso com muita atenção, porque se fizer alguma coisa errada, infelizmente não vai funcionar e vai ter que fazer tudo de novo. Então, a primeira coisa em update "-y", que é para ele fazer a atualização completa do Linux. Vamos aguardar. Deixa eu só ver se ele vai começar aqui a fazer essa atualização. E aí nós vamos ver como está o andamento do clone. Ixi, deu alguma coisa errada. Vamos ver aqui. A internet está respondendo. Aqui não está resolvendo o nome. Então tem algum BO no nosso Linux, no nosso Firewall. Nós vamos ter que olhar e ver o que está acontecendo. Porque o nosso primeiro DNS é o próprio servidor, certo? Então tem alguma coisa errada na configuração do nosso firewall que ele não está deixando passar o DNS. Então vamos esperar acabar o clone aqui. Já está pronto, ó, terminou. Então vou descer ele para cá. Ou não, né? Já terminou. Por que ele não quer arrastar? Pra cá. Talvez é porque tem essas máquinas ligadas. Então vamos fazer o seguinte. Vamos desligar essas máquinas. E aí nós movemos ela para lá e fazemos o teste para ver se vai ficar tudo certo. É bom que vai acontecendo os problemas aqui, nós vamos resolvendo eles, tá? Quanto mais problema acontecer, mais vocês vão aprender, porque nós vamos resolvendo esses problemas e vocês já vão aprendendo. Se caso acontecer com vocês a mesma coisa, já saiba como resolver, né? Então primeiro, ó, vamos colocar aqui primeiro, nós vamos ter o Firewall, depois o servidor e depois o Windows. Então, vamos ligar o Firewall por enquanto. Agora vamos ligar o servidor e aqui nós temos que corrigir a placa de rede. Vamos colocar aqui Lab Rocha Neto 2. Show de bola. Então vamos iniciar ele também. E aí, por que eu vou subir o Windows? Só para poder acessar o Firewall. Poderia fazer um NAT da minha VM, do meu VirtualBox aqui para poder acessar. Mas depois eu mostro isso para vocês. Eu não vou usar agora. Vamos ver aqui se o nosso Linux já subiu. Vamos ver agora. Ó, aqui ele já pegou o IP, Windows, não vou compartilhar a rede e a minha internet está funcionando. Então vamos ver se a internet aqui voltou a funcionar também. Vou mandar aqui atualizar. E um update "-y". Vamos ver se vai funcionar. Beleza, agora já está atualizando. Nem vai precisar usar nosso Windows 10 agora não. Então para poder economizar recursos,
Aliás, nós vamos precisar sim. Enquanto ele vai executando ali, eu vou pegar e baixar o put, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para fazer a conexão no nosso Linux. A internet aqui está um pouco lenta, eu estou num hotel, tá? Gravando esse vídeo aqui para vocês. E também o Linux, como o Linux está atualizando, ele vai acabar demorando um pouco mesmo. Então vou acessar isso aqui, o put.org. Ó, a atualização ainda está baixando, ó. Está terminando de baixar e depois ele começa a instalar. Aí já vai liberar recursos de internet para nós. Aqui eu vou procurar isso aqui, que é o binário mesmo. Salvar como. Eu vou jogar ele na nossa área de trabalho. Perfeito. Posso fechar aqui. Tá aqui o put. Vamos ver. Vamos aguardar agora o nosso Linux terminar de atualizar. Enquanto ele atualiza, vou pegar a documentação que vai nos auxiliar na configuração do Linux. Bom, vamos aqui. Já está fazendo a limpeza. Já peguei aqui a documentação que vai nos auxiliar. Deixa eu até salvar lá na área de trabalho. Bacana. Vamos ver aqui. Tem alguns pacotes que realmente são demorados. Perfeito. Então aqui vamos dar um reboot.
E a partir de agora nós vamos fazer todo o acesso através do put, tá? Então vou minimizar aqui, vamos aguardar só para ele subir. E aí nós vamos utilizar o put. Perfeito. Então agora vamos minimizar aqui. Vamos abrir o put e vamos acessar aqui nosso file. Nosso file não, nosso Linux. Usuário root e a senha que nós definimos. Perfeito. Então aqui agora nós temos já o Linux logado, ó, com o nome que nós havíamos definido, SRV02AD01. Então vamos começar nossas configurações. Ó, então após instalar o CentOS, nós vamos realizar a atualização. Já foi feito. Então agora nós vamos instalar os complementos, tá? Primeira coisa, nós vamos instalar o EPEL Release, que é um pacote da Red Hat, que vai conter algumas coisas que nós precisamos. Depois nós vamos fazer a reposição da lista da EPEL e em seguida nós vamos instalar alguns complementos que nós vamos precisar, que é o wget, que é uma ferramenta para poder fazer download de arquivos na internet via HTTP, Vim, que é um editor de texto, que ele traz uma interface melhorada, o NetTools, que é uma ferramenta de rede, são ferramentas de rede, que da versão do CentOS 7 para frente, o netstat, ifconfig, ele foi descontinuado. Então o NetTools ele traz esses recursos novamente. E o BindUtils, que é para nós utilizarmos alguns parâmetros do servidor DNS. E depois nós vamos instalar um grupo de pacotes para ferramentas de desenvolvimento, que é onde nós vamos utilizar para poder fazer a compilação do pacote do Samba, que é o nosso controlador de domínio. Então aqui foi feita a instalação do EPEL. Vou fazer um repo list. Enquanto ele faz aqui, já vou copiar o outro comando, que é a instalação dos pacotes. Vamos aguardar um pouco. O processo de compilação e instalação do AD em Linux, ele é um pouco demorado, mas vale a pena. Porque depois que ele está rodando, não dá pau mais. O Linux é extremamente top em relação ao Windows. Eu tenho clientes já rodando AD em Linux há muitos anos. O meu mesmo da empresa já está rodando, já tem uns 6 anos. A atualização dos pacotes. Perfeito. Então agora vamos instalar as ferramentas. Enquanto ele vai baixando aqui, eu já vou copiar o próximo comando, que é o de instalação das ferramentas de desenvolvimento.
falhando aqui a instalação de alguns pacotes, provavelmente é, alguma coisa na internet. Então, ó, parece que minha internet realmente caiu. Vou fazer de novo, vamos ver. Ixi, complicou, hein? Bom, deixa eu fazer diferente então. Eu vou compartilhar a internet do meu celular. E vou desativar o Wi-Fi. Vamos ver se agora vai funcionar. Apesar que o sinal aqui do celular também é horrível. Não deu certo. Deixa eu logar aqui com o meu. Perdeu a conexão. Então vamos ver qual que é o erro que aconteceu aqui. Não, parece que voltou. Vamos tentar novamente aqui. Deixa eu voltar à internet do hotel. Vou descompartilhar a minha. Beleza. Deixa eu cancelar aqui. Vou mandar de novo. Acredito que agora vai funcionar. Galera, tá complicado a internet aqui. Ah, agora, só porque eu falei, ó. Ixi, falhou de novo. Deixa eu ver aqui. Sem rota para o host. Bom, deixa eu fazer o seguinte. Vou tirar a configuração de NAT, colocar como bridge e vou deixar na nossa Wi-Fi. Ok. Ver se vai dar certo. Admin. Pegou aqui o IP da nossa rede. Então vamos ver se agora vai funcionar. Que hoje está com bastante chuva também e acaba que a internet fica ruim.
está baixando os pacotes. Perfeito. Bacana. Agora vamos instalar o pacote de desenvolvimento. Tomara que a internet nos ajude, pelo menos até baixar os pacotes e fazer as instalações, que aí depois, se ela cair na hora da compilação, já não tem problema mais. Parece que agora ela voltou bombando. Bacana. Terminando aqui. Bom, aí nós vamos aqui agora nós vamos alterar as configurações da placa de rede para que nós desativamos o NM Controller de UserCTL. O que é isso? NM Controller é o Network Manager. É um controlador um gerenciador de rede que ele está vindo agora nas novas versões do Linux, que ele auxilia no gerenciamento automático de configuração de IP e tudo mais. Eu vou desativar porque eu não quero que o servidor faça gerenciamento automático. Ele tem que ficar com IP fixo, estático, e quanto menos mexer, melhor. E o UserCTL eu vou desativar para que usuários comuns não tenham privilégio de alterar nenhuma configuração de rede. Certo? Então, perfeito, fez a instalação. Aqui, ó, nossa placa de rede é a NP0S3. Então, vou selecionar aqui. Vou descer até no final do documento. E vou adicionar essas informações. Feito isso, reiniciar a máquina. Vamos aguardar. Deixa eu abrir aqui que aí nós acompanhamos a reinicialização. A próxima etapa agora é fazer a configuração da FQDN. Ou seja, nós vamos adicionar informações no final do arquivo hosts para que o nosso servidor reconheça quando nós digitarmos o nome da máquina e o domínio. E ele traduzir o domínio para IP e o IP para domínio. Então aqui eu vou mandar dar um restart. Logo novamente. E aqui vou adicionar 92.168.52.253. E aí depois eu coloco o nome da máquina, srv02ad01.estudo01.local e depois srv02ad01. Sai salvando. E em seguida eu vou alterar o arquivo networks, que é para que eu fale para ele que ele vai reconhecer minha rede e o hostname da minha máquina vai ser realmente o SRV02AD01. Perfeito. Feito isso,
nós vamos reiniciar a rede, né? E depois fazer uns testes para ver se nosso FQDN ficou ok. Hostname e hostname, -F. Então ele reconheceu os dois, sem o domínio e com o domínio. Em seguida, o que nós vamos fazer? Nós vamos desativar a swap. O que acontece? Por padrão, o sistema operacional vem habilitado para que quando ele atinja mais ou menos 50% do uso da swap, do uso da memória, ele já entra na swap para poder economizar recursos. Então eu vou falar para ele que eu não quero, que ele só vai entrar na swap quando realmente a memória estourar. Agora o próximo passo é desativar o SE Linux, que senão ele vai nos atrapalhar na compilação. E em seguida nós vamos desativar o Firewall. Então vou deixar ativado aqui, porque vai rodar só o serviço do Samba, então não tem necessidade. Mas se quiser também, nós podemos levantar as portas que vão ser utilizadas e liberá-las no Firewall, para que os computadores tenham acesso somente a essas portas em específico. Depois disso, vou alterar o arquivo resolve.conf. Um detalhe. Nessa versão nova do Windows CentOS, ele cria dois arquivos, que é o .conf e o .conf.save. Então nós vamos entrar aqui dentro do .conf para copiar essas informações aqui, sair do arquivo e ir no .conf.save, que é onde realmente ele escreve as informações, tá? Isso aí são coisas do Network Manager e não adianta querer fazer diferente, que não vai funcionar. Aqui na verdade eu vou colocar domain. Domain estudo01.local. Perfeito. Feito isso, agora nós vamos reiniciar e em seguida, deixa eu voltar aqui, ó. Nós vamos reiniciar e agora fazer a instalação, assim que ele voltar, dos pacotes que nós vamos utilizar para poder instalar o nosso AD. Vou mandar fazer quebra de linha só para vocês verem o tamanho da quantidade de pacotes que nós vamos ter que instalar. Isso aqui tudo, ó. Vou deixar aqui um pouquinho para que vocês possam ver os nomes dos pacotes. Agora vamos lá. Start. Vou colocar aqui e mando fazer a instalação dos pacotes. Esse aqui é o penúltimo momento que nós vamos usar a internet. Depois, só para poder baixar o Samba e o resto é tudo offline. Vamos ver se a internet vai nos ajudar agora.
Perfeito. Agora nós vamos acessar o caminho onde vamos compilar o nosso pacote e vou usar o comando wget para poder baixar o pacote. Essa versão é 4.7.6, ela já está um pouco antiga, mas eu vou compilar nela porque eu sei que ela está rodando perfeito e também porque depois eu quero mostrar para vocês como fazer a atualização no AD quando é feito por compilação, certo? Então por isso que eu vou deixar nessa versão aí, que aí depois a gente baixa uma versão mais nova e faz a atualização dela. O processo agora vai ser dar permissão para esse arquivo, descompactar, acessar a pasta onde ele foi descompactado e fazer a configuração. Essa etapa aqui é um pouco demorada, então eu vou pausar o vídeo e assim que finalizar eu retorno. Bacana, foi feito a compilação. Então agora, perdão, compilação não, foi feita a configuração. Agora eu vou dar o comando make para ele fazer a checagem dos pacotes, para ele criar, né, a nossa compilação e depois nós vamos fazer a instalação. Vou pausar o vídeo novamente e eu retorno assim que finalizado. Bacana, está finalizando aqui já a compilação e logo em seguida nós vamos fazer a instalação. A instalação é rapidinho para fazer. Bacana. A compilação gastou 12 minutos. E agora vamos fazer o make install, que é a instalação dele depois de compilado. Eu vou pausar novamente e assim que finalizar eu retorno. Bacana, foi feita aqui agora a instalação. E a partir de agora é só... Aqui nós já pulamos essa etapa aqui, ó. Agora é só fazer a configuração, o restante da configuração. Então primeiro nós vamos fazer um backup do arquivo de configuração do Kerberos, que é utilizado. E vamos copiar o que foi gerado na compilação. E agora nós vamos fazer o primeiro provisionamento do AD. Vocês vão ver que nós vamos fazer isso aqui umas 3 vezes. Ó, então ele já reconheceu o domínio, que é estudo 1.local, o realm, né, que na verdade é o domínio completo, o domínio, que é estudo 01. Ele reconheceu que é um controlador de domínio. E aqui nós vamos utilizar o bind 9 underline DLZ, que é o controlador de domínio usando o DNS. Nós vamos fazer o controlador de domínio funcionar perfeitamente igualzinho o do Windows, tá? Fazendo atualização de tabela dinâmica do DNS e tudo mais. Que ele pediu para criar uma senha, beleza? Criei, redigitei. Agora ele vai fazer o provisionamento. Então aqui também. Depois disso, nós vamos pegar e executar o samba e só para ver se está funcionando. Então como ele funcionou, beleza? Parei ele e agora eu vou criar o arquivo de inicialização dos sambas. Esse aqui é feito para que toda vez que você ligar o servidor, ele possa iniciar o samba.
tá? Automaticamente, sem ter que digitar nenhum comando. Perfeito, deixa eu conferir se o começo do arquivo ficou correto. Beleza. E agora nós vamos dar as devidas permissões para que ele possa executar quando for iniciado o Linux. Criar o atalho, o link simbólico, adicionar ele no chconfig, adicionar ele na inicialização e reiniciar o serviço, só para garantir que ele está funcionando. Perfeito. Agora, o que nós vamos fazer? Fazer um teste para ver se ele já está reconhecendo o nosso provisionamento. Ó, aqui ele já pediu a senha. Perfeito. Então está funcionando o nosso Samba. Então já funcionou o domínio. Agora, depois disso, nós vamos fazer a instalação do bind SDB para poder fazer a configuração do DNS. Então o nosso domínio já está funcionando. Agora nós vamos botar o DNS para rodar. Vinculado ao domínio, claro, né? Esses dois pacotes já estão instalados, mas só para poder garantir atualização e tudo mais, né? Vamos rodar aqui. Enquanto isso, eu vou descer aqui, ó. Próxima coisa que nós vamos fazer é a configuração do named. Ó, beleza, tá falando lá que já está instalado. Aqui no named, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos falar aqui nosso DNS. Opa, deixa eu sair aqui e entrar de novo. Vamos falar que nosso DNS ele vai responder na porta 53 para o IP 127.0.0.1 e para qualquer outro IP da nossa rede. E nós vamos aceitar a requisição local e de qualquer máquina da rede. Nós vamos adicionar também uma configuração no final do arquivo que é para que ele reconheça, faltou aqui, ó, para que ele reconheça as configurações do Samba no DNS. Então aqui eu estou incluindo o arquivo de configuração do Samba também no nosso servidor DNS. O que agora eu vou coletar qual que é a versão, qual que é a versão do bind que nós estamos usando para poder definir qual biblioteca que vai ser utilizada na resolução dos nomes, no Samba, perdão, no DNS no caso. Ó, a versão é a 11.9.4. Então, nós vamos vir aqui, ó, então pode ver que aqui está habilitado já a biblioteca para a versão 9.11. Bacana. Então agora nós vamos alterar as configurações para que o dono do grupo seja o named, que é o nosso servidor DNS, e vamos reiniciar o servidor DNS. Feito isso, agora nós vamos provisionar o domínio novamente. Por quê? Porque agora nós já estamos com o servidor DNS configurado. O Realm Estudo 01.local, domínio do Estudo 01, TC. Aqui vai ser bind 9_DLZ. Vamos colocar a senha de novo e aguardar. Quando ele vai provisionando, já vou descendo aqui nossos arquivos de configuração. Feito isso, nós vamos definir e alterar de novo o nome do grupo para esse diretório /var/named e vamos reiniciar novamente para ver se ele vai reiniciar certinho. Perfeito, não deu nenhum erro. Agora nós vamos confirmar qual que é o status do nosso Samba. Beleza, aqui ó, está rodando, cadê? Running.
beleza? E a mesma coisa, opa, status, e a mesma coisa para o named. Perfeito, o named também está rodando. Então, já fiz o teste, o named também já fez o teste. E agora nós vamos testar para ver se o nosso LDAP vai responder às nossas requisições. Respondeu perfeitamente. E agora nós vamos ver se o Kerberos vai responder nossas requisições. Perfeito, respondeu também. E agora vamos ver se o nosso domínio vai responder também. E ele vai nos falar quem que é a máquina e quem que responde por ela. Qual que é o domínio e quem responde por ele. Qual que é o IP que responde por ele. Perfeito, agora nós vamos configurar o Kerberos para que ele possa permitir as autenticações das contas. Nós vamos fazer um backup e copiar o Kerberos do nosso arquivo do Samba pro diretório dele. Foi sobrescrito. Agora nós vamos gerar um ticket do administrator, que é o nosso usuário. Beleza, ela está falando quanto tempo que ele vai demorar para expirar o primeiro password e gerar uma lista. Na verdade, perdão. Nós criamos o ticket e agora nós vamos verificar quem que já possui esse ticket. Então, ou seja, nosso usuário administrator. Feito isso, agora nós vamos voltar lá na configuração do named e vamos configurar a atualização da tabela dinâmica de DNS. Então, nós vamos lá no começo do arquivo e adicionar essa linha aqui, ó, tk-gss-api. Esse cara aqui é o que vai responder pela atualização da tabela dinâmica de DNS. Vamos fazer a alteração agora do grupo para que o named tenha acesso a esse arquivo, né? Dá permissão de gravação e leitura e habilitar agora o named para que ele inicialize junto com o Windows. E a última coisa que nós vamos fazer é a atualização da tabela de DNS para que ele colete todas as informações do nosso domínio e já funcione corretamente. Pronto, foi feito a instalação do nosso AD, ele já está rodando perfeitamente. Agora nós vamos reiniciar a máquina para poder garantir que tudo está funcionando corretamente. E como que nós vamos saber se realmente está funcionando o nosso controlador de domínio? Bom, vou fazer o seguinte, vou acessar agora o nosso Firewall e vou configurar para que a nossa máquina pegue o nosso servidor de domínio como DNS primário. Para você colocar uma máquina no domínio, você precisa que o DNS primário seja o próprio controlador de domínio. Senão não vai funcionar, tá? Então isso é padrão. Toda vez que você for colocar uma máquina no domínio, o seu primeiro DNS tem que ser o DNS do domínio. Então vamos aqui. Opa, fiz errado. Detalhes, ir para a página web. Vamos acessar nosso Firewall aqui. Não vou gravar a senha. Então vou vir aqui, ó, Service DHCP Server e vou definir nosso DNS primário 192.168.52.253 e 92.168.52.254. E que mais? Nosso domain name vai ser estudo, ó, estudo 01.local e só isso. Vou salvar aqui e nós temos que mudar também lá no Firewall, que está só estudo, né? Então eu vou vir aqui em General Setup, vou colocar aqui, ó, estudo 01, ponto local, pá.
alterado. Então agora, perfeito, vou fechar aqui. Aqui também eu posso fechar. Ó, porque ele já reiniciou, tudo funcionando nos conformes. Não vou salvar o arquivo. E agora eu vou dar uns ipconfig barra release, ipconfig barra renew. E beleza. Ó, pegou aqui, estudo 01 ponto local. Pegou o IP2. Vou dar um ipconfig barra AL só pra gente confirmar o DNS. DNS ele pegou o 253 depois o 254. Perfeito. Agora o que nós vamos fazer? Vamos tentar colocar essa máquina no nosso domínio e ver se vai funcionar. Ó, vou colocar aqui, ó, W10.02, vou colocar aqui -02. Vou alterar primeiro o nome dela. Perfeito. Inicia, depois eu já ponho no domínio. Mas agora, como é que nós vamos fazer para poder gerenciar esse controlador de domínio através do Windows 10? Através do Linux, né? Então, o que acontece? Para que seja feito isso, nós utilizamos uma ferramenta da Microsoft que chama RSAT, que é o gerenciamento do controlador de domínio para fazer remotamente, tá? Então, nós vamos entrar aqui no site e baixar essa ferramenta. Só que primeiro eu vou colocar minha máquina no domínio. Estudo 01 ponto local. Opa. Estudo 01 ponto local. Ah, tá, já sei, tá aqui o que é. Ó, eu sempre recomendo, para que não tenha dor de cabeça, até no próprio, quando for fazer pelo próprio Windows mesmo, vem aqui, ó, desativa o IPv6. Administrator e a nossa senha. Perfeito. Nossa máquina ingressou no domínio. E agora, assim que ela reiniciar, nós vamos logar com o usuário administrator, que foi o usuário do nosso domínio. Depois, mais pra frente, eu vou passar uns comandinhos para vocês no Linux, para caso dê algum problema no seu Windows, você não consiga gerenciar, você tem o mínimo de configuração no Linux para fazer, para poder deixar ele rodando e depois voltar a administrar pelo Windows novamente. Então tem alguns comandinhos que são básicos e é importante saber, tá? Ó, então aqui eu vou vir, ó, administrator, e vou entrar com a minha senha do domínio. Ó, perfeito. Aqui carregou normal. Deixa eu desativar essas coisas erradas aqui.
grupo, no Google. E vamos essa internet está muito ruim. Nós vamos tentar baixar aqui o RSAT para nós fazermos o gerenciamento do Windows. Se não der, eu paro o vídeo por aqui, depois eu crio um outro ensinando a fazer a instalação do RSAT. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Aqui, ó. Vou ver se daí ela em português. Português Brasil. Baixar. Ó, aqui, nosso Windows 64 bits, então eu vou baixar. É importante procurar a versão que você tem aqui, ó. 1803. Não tem ele aqui na versão que eu preciso, que é a 2004. Então eu vou baixar ele na 1803, vamos ver se vai funcionar. Tá? Vamos ver aqui se vai funcionar. O pacote realmente é um pouco pesado, tá? Eu mandei executar, estou esperando ele abrir. Vou esperar um pouco aqui, se ele não aparecer eu mando executar de novo.
Bacana aqui, abriu a janela. Por cima. Certo. Essa instalação ela é demorada, tá? Vou pausar o vídeo aqui, assim que ela finalizar o retorno. Bacana, finalizou aqui a instalação. Deixa eu ver se ele já apareceu aqui. Se ele não tiver aparecido, nós vamos precisar reiniciar. Eu acredito que não, que o Windows não pediu. Então vamos aqui ativar, desativar recursos. Vamos procurar aqui, ó. Apareceu aqui, ó. ADLDS. Mas está faltando. Vamos ver aqui se ele vai aparecer. Acessar aqui ferramentas administrativas. Aqui já apareceu tudo, ó. Legal. Então aqui, o que nós vamos utilizar? Usuários do computador da Active Directory. Cadê? Para cima aqui. DNS. Cadê o gerenciamento de política de grupo? Então são esses três. Vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Bom, bacana. Então vamos entrar aqui e vamos ver se o nosso computador já apareceu lá. Ó, estudo 01. Computador o Win02, beleza. Nosso controlador de domínio SRV02AD01. Então, galera, é isso aí, ó. Já está funcionando. Nós podemos, eu vou criar aqui um usuário, ó. Vou criar um AU chamado Estudo 01. Ó, Estudo 01. Dentro dessa AU, eu vou criar outro AU chamado Usuários. Vou criar aqui outro chamado Grupos. E outro chamado Objetos. Mais pra frente eu vou explicar o porquê. Aqui dentro de usuários eu vou criar um usuário para mim. Ó, João Neto. João.neto. Vou criar a senha. Vou colocar que essa senha nunca expira, só para nós fazermos o teste. Vou clicar aqui, fazer logoff. E vou tentar logar com esse usuário só para ver se vai funcionar.
João Neto e a nossa senha. Então, ó, perfeito, galera. Nosso controlador de domínio está funcionando perfeitamente no Linux. E aí, depois, no próximo vídeo, eu vou ensinar como fazer um compartilhamento de rede e definir os privilégios de segurança e tudo mais no Linux, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito legal, está funcionando, ó. Já fica carregando nosso usuário, ele vai carregar com privilégio restrito. E é isso daí, galera. Então, foi tratado aqui como configurar um controlador de domínio utilizando o Linux com tabela de DNS dinâmico e fazendo gerenciamento via SAT pelo Windows. Fechou? Então valeu, muito obrigado e uma boa noite.